Livros lidos em janeiro, fevereiro e março de 2026. No caso, a gente tá no comecinho de março, mas eu já terminei de ler um livro, então eu resolvi colocar ele aqui também na conta. Esse ano eu terminei de ler no total 5 livros. E o primeiro livro que eu li foi Morte, que foi o último livro da saga dos Cavaleiros do Apocalipse. Se vocês conhecerem essa saga, provavelmente é por causa do primeiro livro, Pestilência, que até que ele ficou bem famosinho no BookTok. E eu acabei lendo todos os livros dessa saga. Foi a saga mais inovadora do mundo? Foi a melhor coisa que eu já li na minha vida? Não. Mas me entreteve bem enquanto eu tava lendo. Eu gostei principalmente do primeiro e do terceiro livro, eu gostei bastante. E Morte, eu dei 3 estrelas e meia, porque por mais que eu esperasse mais pelo livro ser o último, eu gostei dele e também teve alguns aspectos que eu achei muito interessantes na história. Mas, pra ser sincero, eu já tava meio de saco cheio dessa saga. Eu tava lendo esse mais porque eu queria acabar de ler a saga toda, porque eu tava meio cansada dessa mesma fórmula que a autora tava seguindo nos livros, sabe? Então, se tivesse mais um livro, provavelmente eu não leria. Mas eu acabei gostando desse livro, eu achei que ele concluiu bem até, e eu dei 3 estrelas e meia. Eu achei que eu ia dar uns 4 estrelas e meia, porque o Cavaleiro Morte, né, são os Cavaleiros do Apocalipse. O Morte foi o que eu fiquei mais curiosa pra saber a história dele, porque a gente teve algumas pinceladas dele nas outras histórias, mas eu acabei achando meio morna a história dele. Aí depois de ter lido Morte, eu li A Metamorfose. É um livrinho mais curtinho, eu considero um conto praticamente. Eu gostei bastante dessa história, e ele foi um livro bem interessante de ler, mas eu tinha criado muita expectativa sobre essa história. Acho que desses livros mais curtinhos, desses contos, A Metamorfose foi um dos que eu tava com mais curiosidade pra ler e com mais expectativa. Eu acho que eu tava com uma expectativa muito alta e acabou não me suprindo. Mas eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Foi um livro que eu gostei, mas não ganhou meu coração. Eu tava esperando algo mais, sabe? Senti que faltou alguma coisa pra ele virar um 5 estrelas. Em fevereiro, eu li 2 livros. Eu li O Acordo, foi o primeiro livro da série Off Campus. Eu não vou mentir, eu comecei a ler ele porque eu vi que ia sair a série. Eu fiquei animada até pra ver a série, porque eu vi algumas fotos, eu fiquei curiosa. Aí eu resolvi ler o livro, né, pra assistir a série, já tendo lido o livro. E eu gostei bastante do livro, sério, ele foi o primeiro livro 5 estrelas desse ano pra mim. Eu gostei muito da história da Hannah e do Garrett. Eu achei que ia ser só mais um romance, clichêzão, mas ele me surpreendeu muito esse livro. Eu gostei bastante, eu gostei muito da química dos personagens do Garrett e da Hannah, como eles são um casal muito interessante, ao mesmo tempo que eles são mais maduros. E foi um dos primeiros romances de faculdade que eu li, né, que eles estão na faculdade, em que pra mim realmente pareceu estudante de uma universidade em questão mental, né? Que às vezes a gente vê uns livros em que os personagens estão na faculdade, mas parece que eles têm a mentalidade de um adolescente de 15 anos. Mas aqui não, eles são mais adultos, mais maduros, no geral. Por mais que eles tenham os momentos engraçados em que eles ajam mais impulsivamente, eles são personagens que você vê que eles são mais maduros, que eles reagem das coisas de uma forma diferente. Então eu gostei bastante da história deles. Depois eu li Como a Neve Cai, que é da mesma autora de Fabricante de Lágrimas. Eu amei o Fabricante de Lágrimas, e aí eu tava sentindo falta de ler alguma coisa com essa pegada do Fabricante de Lágrimas, e eu vi que a autora do livro, né, tinha lançado outro livro, que é Como a Neve Cai. E eu peguei ele pra ler, e pra ser sincera, ele me decepcionou um pouco. Eu tava com muitas expectativas nesse livro, mas eu acabei me decepcionando um pouco. Ele pra mim foi um livro sabor romance, entendeu? Porque eu senti muita falta do romance, eu senti falta de ter capítulos do personagem masculino, eu sinto que eles focam muito na personagem feminina, e na história dela, com o pai e tudo, mas eu senti falta do romance do personagem masculino em si. Pra mim foi meio esquecível o personagem masculino e o romance em si, parece que foi algo a mais, e não um ponto principal do livro, como meio que eu tava esperando. Mas foi um livro divertido de ler, eu li ele super rápido e eu dei 3 estrelas e meia pra ele. E agora nós vamos pra março. Eu gostei tanto de Off Campus, né, do primeiro livro O Acordo, que eu acabei lendo O Erro, né, que é o segundo livro da série. Eu gostei dele, mas não tanto quanto o primeiro. Eu dei 3 estrelas e meia, e eu achei que faltou alguma coisa no casal principal, eu não sei. Eles não tinham aquela química, aquele encanto que tinha a Hannah e o Garrett. Mas eu gostei da história do Logan e da Grace, mas eu senti que faltou alguma coisa, eu senti que, sei lá, ficou meio raso, sabe, em comparação com o primeiro. Não sei explicar, mas eu senti que ficou um pouco raso. Mas, ainda assim, eu achei um livro interessante de ler, eu achei um livro divertido de ler. Teve vários momentos em que eu ri muito com ele. E comentem aqui se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam, ou se vocês querem ler esses livros. E, por favor, curtam e se inscrevam no canal.